Livro Reforma Íntima Sem Martírio. Médium Vanderlei Oliveira. Espírito Hermance Dufour. Capítulo 10. Reflexo Matriz. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mais que a repele, há progresso em vias de realizar-se. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Que ideia mais clara de reforma íntima pode-se exarar que essa exposta acima? Naquele que a ideia do mal não faz parte da sua bagagem mental, encontramos a transformação moral efetiva. Allan Kardec, no entanto, no item 4 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, deixa claro que o verdadeiro espírita seria reconhecido não só por esse aspecto moralizador, mas igualmente pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Nesse ângulo encontramos o outro estágio, aqueles em que a ideia do mal acode e é repelida. Será reducionismo definir o processo renovador da vida íntima por meros critérios de aparência exterior. Ser espírita é uma vivência ética que reflete e a um só tempo induz profundas metamorfoses no campo da mente. Dessa forma, deixa de ser um conceito religioso para alcançar o patamar da sagrada viagem pelos escaninhos da alma, através do autodescobrimento e da conduta. No reino mental, encontramos complexos mecanismos que operam a formação da personalidade, como sendo uma identidade temporária do espírito nas sendas evolutivas. Subconsciente, consciente e superconsciente são níveis que interagem em perfeita sinergia, com funções específicas. Na vida subconsciencial, encontramos o reflexo e a emoção induzindo para o consciente o projeto das ideias que vão substanciar atitudes e palavras nos rumos da perfeição ou no cativeiro das expiações dolorosas. Portanto, a cadeia reflexo, emotividade, ideia, ação, palavra compõe a fisiologia da alma. Os reflexos são como personalidades indutoras, estabelecendo o automatismo dos sentimentos externados em atitudes e palavras. Nesse circuito, vivemos e decidimos, progredimos ou estacionamos. Não será incorreto, conquanto os muitos conceitos, definir personalidade como sendo núcleos dinâmicos e gestores de sentimentos, funcionando sob automatismo mental contínuo. São essas muitas personalidades construídas nas múltiplas vivências da alma que formam os alicerces das inclinações humanas, tendências, impulsos, desejos, intenções e hábitos. Na usina da mente, o pensamento exerce a função da supervisão ininterrupta da rotina mental, sob a gerência da vontade, expedindo ordens de aprovação ou censura pela utilização da inteligência, a qual decide e avalia os estímulos recebidos da vida. Somente depois dessas intrincadas operações é que são acionados os sentimentos, que esculpirão a natureza afetiva de toda essa sequência, conduzindo a alma a perceber os ditames da consciência nesse caleidoscópio de movimento sublime da alma. Por isso, os pensamentos precisam ser muito vigiados para não induzirem as velhas emoções, os quais associamos às experiências da atitude, conforme os roteiros que escolhemos ao longo dos milênios. Nessa sequência da vida mental, encontramos o reflexo matriz do interesse pessoal como sendo a origem da rotina das operações psíquicas e emocionais, as quais convergem
para o que nomeamos como personalismo, a parcela patológica do ego. Assim declinamos porque o interesse individual em si é uma necessidade para o progresso. Seu excesso, no entanto, gerou essa fixação prolongada da alma no narcisismo, a paixão pelo que imaginamos ser. Com razão asseveram os orientadores espirituais da codificação, frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Devido a esse arcabouço psicológico do personalismo, vivemos preponderantemente em torno daquilo que imaginamos que somos, sustentados por convicções e hábitos que irrigam todo o cosmo pensante do ser com ideias e sentimentos irreais ou deturpados sobre nós mesmos. São as ilusões. Sua manifestação mais saliente é a criação de uma autoimagem superdimensionada em valores e conquistas que supomos possuir. Lutamos há milênios com a força descomunal desse reflexo matriz, que dirige ao automatismo até mesmo a maioria de nossas escolhas. Em razão disso, quando temos o interesse pessoal contrariado, magoamos. Quando feridos, penetramos no melindre. Quando ameaçados, tombamos na insegurança. Quando traídos, caímos na revolta. Quando lesados, inclinamos para o revide. Entretanto, podemos mudar esse quadro, pois Freud, um dos mais célebres cientistas das ciências psíquicas, dizia que, em matéria de impulsos, depositava a esperança no futuro por considerar os seres humanos educáveis. O desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para nossos impulsos egoístas. A caridade, entendida como criação de relações educativas, será a medida libertadora dessa escravidão dolorosa nos costumes humanos. O treino da empatia, o aprendizado de saber ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia, a cautela no uso das boas palavras dirigidas ao próximo, a sensibilidade para com os dramas humanos, as atitudes de solidariedade efetiva e renovadora, são autênticos ensaios das qualidades superiores que vão, pouco a pouco, desenvolvendo o novo reflexo do interesse universal, desenvolvendo as blandices do altruísmo e do amor, reflexos celestes do Pai, nos quais todos fomos criados distantes do mal e da dor. Quando alcançarmos esse patamar, podemos afirmar com Kardec: em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado.